Olá, gente, boa noite. Quero agradecer a presença de vocês nesse vídeo. É uma maneira de passar o tempo nessa situação que não apenas nós estamos vivendo, mas o mundo inteiro, nessa situação da quarentena extremamente complicada. E uma das tarefas que nós andamos fazendo aqui em casa é a dedicação à leitura, né? É algo que já é bem comum em se tratando de um professor, como eu, por exemplo, mas numa situação como a que nós vivemos, ela fica um pouco mais, digamos, pronunciada, né? E nesse meio tempo eu venho não lendo muita coisa, mas estava concentrando a atenção em dois livros em particular. O Don Quixote, do Cervantes, uma obra que foi publicada em 2 volumes separados, né? A primeira parte veio a lume em 1605 e 10 anos depois ele resolveu publicar uma segunda parte, uma continuação da história em 1615. Né? Esse livro já terminei a leitura, ele faz parte do programa de um grupo que nós formamos, chamado Classicando, né? Um grupo de amigos que se reúne para fazer a leitura e uma discussão de clássicos de uma maneira bem lenta, amorosa. Dividimos o livro em várias partes, nos reunimos várias vezes para discuti-lo, conversar, enfim, pensar a respeito da obra do autor. E eu também estou lendo ainda agora, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. É um livro que eu já havia lido há muito tempo, muito tempo, acho que foi na época da graduação. Eu era outra pessoa, a diferença é tão grande que eu praticamente não lembrava nada da leitura. Né? E em função dessa quarentena eu pensei, talvez seja o momento de retomar esse livro do Dostoiévski, né, que é tão grande, tão colossal para a literatura, né, e ao mesmo tempo coloca questões tão prementes, contundentes a respeito do ser humano, que não tem como você não voltar a ele, né? Acho que tem livros que a gente precisa ler, reler, e não só reler, mas voltar em outros momentos também. E para tentar perceber toda a riqueza que está por trás da tessitura da escrita desses autores, né? Eu estava num momento do Dostoiévski de um capítulo, é o capítulo 5 do 5º livro, que se chama O Grande Inquisidor. Né? É um dos grandes momentos da obra, e ao fazer a leitura desse capítulo eu imaginei que poderia fazer uma espécie de comparação com algumas questões que aparecem no Don Quixote do Cervantes. Né? E aí imaginei um reencontro com vocês via eletrônica a partir de uma fala literária, uma coisa meio descontraída, enfim, eu espero que seja agradável para todos vocês e principalmente eu espero que traga algum tipo de ensinamento, uma proposta de reflexão, sobretudo considerando um convite que eu já faço de início, né, nessa noite, né? Quem puder, leia Os Irmãos Karamazov e o Don Quixote do Dostoiévski, que são obras absolutamente fenomenais do ponto de vista de uma reflexão a respeito da vida e do ser humano. Né? Bom, vou começar pelo Grande Inquisidor. Né? Depois, se vocês quiserem, por inbox, ou para aquelas pessoas que não tiverem, podem deixar um e-mail. Posso fazer um PDF do texto e enviar para vocês lerem, porque ele tem uma estrutura muito parecida de um conto, é quase um começo, meio e fim, de uma tal maneira que você pode lê-lo isoladamente e
entende o conteúdo, o teor que está colocado ali. Então, se alguém desejar depois, só me mandar um e-mail, eu mando uma cópia desse texto para vocês. É um capítulo que, se não me engano, tem umas 10, 12 páginas. Ele não é muito longo, não, mas é de uma densidade extraordinária, né? Só os grandes conseguem um feito como esse. O que é o Grande Inquisidor? É uma conversa entre dois irmãos de Fyodor, um pai, Karamazov, né? O protagonista do romance é a família Karamazov, né? Esse pai, ele se casa uma vez, tem um filho, Dmitri, a mulher morre, ele se casa uma segunda vez com essa outra esposa. Ele tem 2 filhos, o Ivan e o Alyosha, o do meio e o mais novo, né? São esses 2 que iniciam uma conversa e o Ivan fala para o Alyosha que ele tem um poema que ele gostaria de mostrar para o irmão, gostaria de conversar com ele, né? A princípio ele fala poema, mas na verdade logo em seguida ele desmente aquilo que ele está dizendo. Ele fala que na verdade ele sonhou com aquele poema e vai colocá-lo ali para o Alyosha, né? É um poema com um sentido de religiosidade muito grande, né? É uma história que se passa em Sevilha, na Espanha, no século XVI, né? E pelo sentido de religiosidade, a gente percebe que é a obra de um autor que está antenado com uma série de debates que aconteciam na Europa nessa época a respeito de reflexões sobre as religiões e a religiosidade humana, muito intensa no campo das ciências de um modo em geral e particularmente na filosofia e nas ciências humanas, né? Sociologia, história, e a gente pode... filosofia, enfim, esses campos do conhecimento. Dostoiévski acaba demonstrando que ele está bem a par daquilo que está acontecendo do ponto de vista desse debate na Europa. E ao mesmo tempo a gente pode pensar uma outra coisa interessante, que isso daí tem a ver com viagens que o autor fez, mas ao mesmo tempo com o fato de que a cidade de São Petersburgo, lá no oeste da Rússia, ela foi pensada como uma espécie de ponte entre toda a Rússia e a Europa, de uma tal maneira que a gente pode imaginar que essa ponte realizava bem a proposta pela qual ela foi concebida e construída, né? Uma ponte que permitisse à Rússia se integrar à Europa, ao centro europeu, digamos assim, né? É um sonho em que o Ivan apresenta como absurdo para o Alyosha, para o irmão dele, e isso tem um significado particularmente interessante, não apenas do ponto de vista de que o absurdo é aquilo que escapa da razão e do bom senso, mas a gente pode evocar algumas discussões também de Kierkegaard, um filósofo europeu da época, em que ele dizia que o absurdo é a distância entre uma subjetividade autêntica próxima de Deus e todo o tipo de abstração construída pelos seres humanos. Então há esse abismo entre aquilo que era concebido como Deus e a condição humana propriamente dita, né? Um abismo entre o sagrado e o profano, né? Entre esse campo mitológico propriamente dito e o campo histórico, social, digamos assim, né? O que é o Grande Inquisidor? É um comentário à passagem bíblica das 3 tentações de Cristo no momento em que ele estava no deserto, né?
é um comentário feito por um personagem Ivan que tem uma concepção profundamente pessimista e cética da natureza humana, né? De uma tal maneira que é um texto que a gente poderia usar, por exemplo, tanto numa disciplina como ciência política, porque ele vai colocar uma série de questões relacionadas às relações de poder, digamos assim, à formação da sociedade, à manutenção da ordem social. Mas também é um texto profundamente significativo que nós poderíamos aplicar, por exemplo, num campo da psicologia, das ciências humanas de um modo em geral, como uma investigação da mentalidade dos homens e do comportamento das pessoas, né? As obras do Dostoiévski são muito instigantes nessa, digamos, nessa vertente, né? São verdadeiras reflexões a respeito de uma psicologia dos seres humanos, né? Nesse comentário que ele faz a respeito da tentação de Cristo no deserto, ele o apresenta por irmão como se fosse um texto que sintetiza 3 grandes questões que seriam questões universais, pelo menos de um ponto de vista do mundo ocidental, de uma religiosidade cristã ocidental, digamos assim, né, nessa ontologia, né? 3 grandes questões que dizem respeito à fome, ao poder e ao mistério da vida propriamente dita, né? São as 3 tentações que aparecem nesse texto literário dos evangelhos da Bíblia, né? A partir dessa tríade, né, a fome, o poder e as questões do mistério da vida e da morte, o Ivan ele faz uma leitura que faz com que a gente pense esse texto como um dos pilares de uma concepção de liberdade que faz parte da tradição ocidental dentro da qual nós estamos mergulhados, no final das contas. É um texto que discute a liberdade humana. Acho que esse é um ponto crucial aqui. É por isso que ele serviria muito bem no aula de ciência política, por exemplo, né? Ele não chega a dar uma definição de liberdade, mas é possível imaginar pelo menos 4 parâmetros que eu vou colocar aqui para vocês, como um desdobramento, digamos assim, desse conceito, uma tentativa de definir, digamos, a liberdade, né? E esse conceito ele vai ser construído a partir de uma tripla negação desse personagem histórico literário Jesus em relação às 3 ofertas que o espírito da destruição e do nada, isso daí eu estou colocando entre aspas, que é a fala do Dostoiévski no texto, faz para Jesus que está no deserto, né? Quais seriam esses 4 elementos característicos da ideia de liberdade, né? O primeiro deles é o seguinte: não há liberdade se você está sujeito a uma condição em que você precisa se vender em troca de pão, de alimento necessário à sobrevivência. Esse é um primeiro ponto crucial, né? Se você está numa situação de carência absoluta, alguém te oferece esse alimento e você se sente numa espécie de obrigação, ou essa pessoa provoca uma situação em que você se sente sujeitado a obedecê-la, isso significa que você estaria abrindo mão da sua liberdade, é uma situação de constrangimento que barra qualquer condição do exercício livre da vida, digamos assim, né? Esse é um ponto. O segundo ponto crucial de tudo isso é que para você manter a sua liberdade você não pode se sujeitar às formas de poder.
E aí eu estou pensando em poder político, propriamente dito, né? Pelo menos não pode se sujeitar em termos de um constrangimento, digamos assim, não pode ser forçado contra a sua consciência. Não pode ser constrangido por esse poder nem do ponto de vista da força que esse poder representa e nem do ponto de vista das seduções que o poder suscita nas pessoas de um modo em geral, né? O poder, ele seduz, gente. Dificilmente você encontra uma pessoa que não sente aquele afago, aquele ímpeto de qualquer forma de poder que você exerça. Pode ser no cotidiano, na vida, em sala de aula, ou do poder político propriamente dito, né, dos estados e dos partidos políticos. Tem um terceiro aspecto muito importante na discussão oferecida por Ivan ao irmão dele, Aliosh. Para você ser livre, é necessário que haja uma profunda valorização da vida. E aí, em qualquer circunstância que essa vida ocorra, né? É um dos princípios cristãos, obviamente, isso daí dentro dessa ontologia, né? Mas essa valorização é absolutamente crucial, né? Ela é crucial no sentido de que você teria uma certa concepção de vida mais ou menos igual a todas as pessoas e, portanto, que correria de uma maneira transversal a todas as formas de desigualdade, de classe, de status que são constituídas entre os seres humanos, né? Mas, ao mesmo tempo, uma valorização da vida no sentido de você pensá-la em termos de uma espécie de controle a respeito de dois medos. Medo de se viver e medo de morrer, né? Isso é um outro ponto que merece um destaque aqui na nossa conversa, né? E há um quarto aspecto fundamental para essa concepção de liberdade, né? Que é a ideia de que para você realizar todos esses três e para você ser capaz de efetivar a sua vida, digamos assim, você precisa encontrar um motivo pessoal pelo qual vale a pena viver, né? Esse motivo não está dado de antemão, ele não está escrito em nenhum lugar, digamos que é uma coisa que cada um precisa resolver por conta própria a cada dia da sua vida. Uma dessas questões que você não oferece uma solução logo de cara, mas é uma solução que precisa ser reposta constantemente no seu cotidiano, no seu dia a dia, no trabalho, na sequência da sua existência propriamente dita, né? No momento em que o Ivan ele coloca que essa liberdade ela nasce, digamos assim, nessa tripla negação desse personagem histórico Jesus diante dessas três tentações que são colocadas no deserto. Só que o Ivan coloca de uma tal maneira que nós somos levados a pensar que ser livre é uma tarefa absolutamente perturbadora e um desafio hercúleo, né? Não é fácil ser livre, é absolutamente algo perplexo você manter essa liberdade. E é uma liberdade que incomoda o espírito de uma tal maneira que ela se transforma quase numa espécie de oposição em relação à felicidade, digamos assim, né? Não é que eu esteja desdenhando da felicidade, eu vou chegar no argumento para vocês perceberem aquilo que eu quero dizer com vocês, né? E no momento em que o Ivan tem uma concepção profundamente pessimista da natureza humana, na verdade ele vai dizer para o irmão dele o seguinte: olha, apenas Jesus é uma pessoa capaz desse tipo de liberdade e umas poucas pessoas, digamos assim,
fortes, os escolhidos, entre aspas, que teriam uma formação mais sólida, um espírito mais forte e que as prepariam para exercer essa liberdade, digamos assim. Se é por uma coisa de poucos, fica uma questão, como fica a grande massa das pessoas aparentemente fracas, entre aspas, né? As pessoas que não teriam condições de, digamos, exercer, aceitar esse fardo da liberdade, que é uma liberdade civil aqui. Ainda que o Dostoiévski esteja trabalhando no registro de uma religiosidade, na verdade é uma concepção civil filosófica a respeito da liberdade, o que eu estou colocando aqui para vocês, né? E como alternativa, na verdade, o que é o Grande Inquisidor, né? Uma peculiaridade da história. É um momento do século XIX em Sevilha, o Dostoiévski fala que é o ápice da Inquisição espanhola, e Jesus volta na sua imagem pública dos últimos 3 anos de vida dele. Volta e fica passando pela multidão, e a multidão o percebe de uma certa forma. Há um determinado momento em que tem um cortejo fúnebre, uma criança que morreu, um caixão pequeno. A multidão começa a falar para a mãe, para implorar a Jesus que ele poderia ressuscitar a filha. Ele efetivamente a ressuscita. Nesse momento, um grande cardeal inquisidor está passando com o seu séquito de seguranças pelas ruas, vê aquilo e manda prender Jesus, né? O capítulo inteiro do Grande Inquisidor é uma conversa desse cardeal com Cristo na prisão dele. Cristo não diz absolutamente nenhuma palavra, é apenas um monólogo, no final das contas, assim, desse Grande Inquisidor com uma figura silenciosa diante dele. Para tentar justificar todo um desenvolvimento institucional da religiosidade cristã, vista por esse cardeal, que tem essa visão pessimista da natureza humana do Ivan, o personagem do Karamazov, né? E ele fala uma coisa que, em linhas bem grosseiras, depois cada um pode verificar por conta própria isso no texto, aliás, é muito importante que faça isso daí, né? Ele diz fundamentalmente a seguinte situação: se todas as pessoas aceitassem esse nível de liberdade, elas se destruiriam umas às outras no final das contas, né? E para acalmar o espírito dessa grande massa, para conseguir estabelecer uma ordem civil, uma ordem política, portanto, essa massa ela precisaria de 3 coisas: milagre, mistério e autoridade, né? Sem isso, ele não vislumbra uma ordem civil, a constituição de um poder político capaz de manter uma mínima ordem a partir da qual essas pessoas teriam uma espécie de tranquilidade, uma paz de espírito e poderiam gozar da sua felicidade. E essa felicidade, nesse sentido, significaria que essa grande massa que não estaria preparada para o exercício dessa liberdade, ela tem uma necessidade muito grande de delegar esse livre-arbítrio, essa liberdade, para um líder ou para uma instituição. É isso que ele fala que aconteceu durante a história, e é essa ordem que precisa ser mantida para que você institua um mínimo de convivência entre as pessoas e que essa grande massa de pessoas tenha um mínimo de
digamos, paz de consciência, digamos assim, né? Bom, a partir disso daí, então, dessa tripla... Travou? Travou aí, amor? Travou. Então, peraí, vamos ver. Mas agora parece que está voltando. Tá voltando? Estamos com problema para carregar esse vídeo ao vivo. Então, Voltou? voltou. Ah, legal. Então, desculpa o problema da rede. Voltamos então, né? Então, nós ficamos numa situação em que você tem um esquema de liberdade que seria para muito poucas pessoas, e para essa grande massa haveria esse conforto institucional do espírito, de uma massa que acaba delegando essa liberdade para um grande líder, ou para uma instituição, ou para o Estado, enfim, alguma coisa nesse sentido, de uma tal maneira que elas possam ser felizes, digamos assim. Aqui nós temos um gancho para fazer uma articulação com o Don Quixote do Cervantes. Coincidentemente, ou não, poderíamos pensar mais sobre isso, é justamente no século XVI, mencionado no Grande Inquisidor, que nasce o Miguel de Cervantes, na Espanha também mencionado nesse texto, né? E existem algumas coisas em comum, tanto entre o Don Quixote e os irmãos Karamazov do Dostoiévski, né? Acho que a primeira coisa que merece uma menção nossa, né, nessa noite. Tanto os irmãos Karamazov quanto o Don Quixote do Cervantes, eles são tributários dessa tradição cristã, né? O romance do Dostoiévski traz uma série de elementos da cristandade que compõem a trama da narrativa, e a estrutura fundamental do Don Quixote, desde o início até o final, baseada numa espécie de paródia dos romances de cavalaria, também é tributária dessa tradição cristã. Uma outra coisa muito importante, que na medida em que os irmãos Karamazov fazem referência ao momento da tentação de Cristo no deserto, é o momento em que esse personagem literário está numa condição de desterro, isolada da convivência das pessoas, num movimento de viagem, digamos assim. E numa viagem absolutamente destituída dos confortos que a rotina e o cotidiano oferece para cada um de nós. E isso também acontece no Don Quixote, né? Tanto o Don Quixote quanto o Cervantes, o Sancho Panza, eles abandonam o seu vilarejo natal em busca das aventuras do amo, do cavaleiro, né? E eles se colocam numa situação também de errância, de desterro em relação a essa terra natal deles. Eles chamam de pátria, né? Pátria como o vilarejo em que eles nasceram e estavam submetidos, não a pátria Espanha propriamente dito, porque eles não saem do território espanhol. E no momento em que eles se colocam nessas grandes aventuras, eles ficam sujeitos a uma série de perigos, no final das contas. Eles passam muitas e muitas noites dormindo ao relento, são poucas vezes que eles conseguem se hospedar em algumas vendas, ou na casa de algumas pessoas que fazem um convite, mas de um modo em geral uma jornada que é muito dura, ainda que o romance seja muito engraçado. Acho que é uma obra que você se diverte muito, mas ao mesmo tempo você vai se dando conta de que tem uma espécie de drama que está transcorrendo ali também, né? Então é uma viagem que eles ficam muito sujeitos a
crimes, bandidos, violências, a fome propriamente dita. Não é uma viagem simples aquilo que eles fazem, né? E, portanto, eles abrem mão dos confortos que eles teriam em condições normais nos seus trabalhos corriqueiros, digamos assim, né? É um romance que também serve para pensar essa questão da liberdade, da mesma maneira que os Karamazov, do Dostoiévski, né? E nessa grande jornada acontece uma tripla transformação de Don Quixote, de Sancho Panza e da relação entre eles, né? Em linhas gerais, qual é a mudança que acontece com Don Quixote? À medida em que a gente vai lendo o texto, a gente começa a perceber, vai caindo a ficha aos pouquinhos, né, de que Cervantes vai construindo situações em que o Don Quixote poderia enxergar espelhos nos quais ele teria a possibilidade de refletir a respeito da própria situação, né? E qual seria essa situação? A adesão dele às ilusões dos romances de cavalaria, a projeção dessas ilusões na realidade, de uma tal maneira que ele olha moinhos de vento e eles lhe parecem gigantes, com os quais ele vai se bater numa peleja, digamos assim, né? Tem um segundo ponto importante desse efeito especular do espelho, né? Ele percebe, em várias situações, ele fica diante de situações em que está posta a questão da morte de um modo em geral e da morte dele, propriamente dita. Quase como se fossem pistas a partir das quais o autor construísse situações em que Dom Quixote seria instigado a se preparar para a sua própria morte, digamos assim, né? Em relação ao Sancho Panza, ele é um camponês analfabeto, uma pessoa muito simples. E no vilarejo dele, há uma coisa que a gente só vai descobrir lá, mais ou menos no final do segundo volume do romance. É um vilarejo em que ele é visto como uma pessoa tola, digamos assim, né? Então a gente pode imaginar aquilo que seria a vida de um camponês pobre, analfabeto, que trabalha de uma maneira muito dura para manter a sua família, seus filhos, a si mesmo, né? E é considerado uma pessoa que não tem inteligência nenhuma, não tem uma sabedoria nenhuma entre as pessoas que estão mais próximas ali do seu meio de origem, né? Uma pessoa que quase não teria nenhum reconhecimento social, digamos assim, né? Numa situação como essa, a gente pode pensar: por que não sair em aventuras com um fidalgo, né? É claro que no momento do início da jornada ele não sabe que esse fidalgo é um louco, digamos assim, e ele sai com a promessa de ser instituído como governador de uma ilha, né? A promessa de poder e a promessa dos bens materiais que viriam com esse poder, né? Nesses termos. À medida em que vai passando a jornada, ele vai percebendo que Don Quixote é louco, né? Ele vive de ilusões que não têm correspondência com a realidade, mas é uma loucura matizada, é uma loucura que não é propriamente vista numa perspectiva negativa, porque à medida em que ele vai vendo as situações e as conversas que ele vai tendo com Don Quixote, ele percebe que é uma loucura que tem um sentido muito profundo de sabedoria. Ele conhece muitas coisas que servem para o cultivo do espírito e para situações de vida, digamos assim. E ao mesmo tempo ele nota que Don Quixote é um fidalgo profundamente bom. Ele é um homem muito bom na acepção cristã do termo, né?
E isso faz com que aos poucos ele vai desenvolvendo um apego de relação de amizade mesmo com o Don Quixote, né? Ele participa de teatros, ele conhece as histórias desses romances de cavalaria pela oralidade do Don Quixote, né? E esses dois personagens que formam uma composição total do romance, né? A gente não pode pensar Don Quixote sem a relação com Sancho Panza, né? É uma espécie de personificação de uma relação entre uma cultura erudita, que seria representada por Don Quixote, e uma cultura popular de tradição oral, que é bem representada por Sancho Panza, um camponês pobre analfabeto, como eu já falei para vocês, né? Então, no início do século XVII, o Cervantes escreve um romance em que ele está considerando tanto a cultura erudita quanto a cultura popular num pé de igualdade na construção dessa trama, né? Se no início o Don Quixote é um fidalgo e o senhor e Sancho Panza é o amo, o escudeiro, pouco a pouco a gente vai percebendo que essa relação vai se nivelando de uma tal maneira que é um momento em que são dois amigos que ficam conversando com profunda liberdade entre eles, com atritos, com discussões, com desavenças, mas constitui-se uma relação de amizade, no final das contas, né? E é nesse sentido que acontece a terceira mudança, né? Que é da relação entre eles. A gente pode dizer que Don Quixote começa a apresentar traços de Sancho Panza e Sancho Panza começa a apresentar características de Don Quixote. O personagem Quixote começa a usar de alguns provérbios e ditos populares que são muito frequentes na boca de Sancho, e há vários momentos, principalmente no segundo volume, em que Sancho Panza tem falas que são muito semelhantes aos discursos que Don Quixote faz baseado nos romances de cavalaria dele, né? O Sancho Panza aprende com Don Quixote e vice-versa, né? E nesse ponto nós temos uma situação que permite um gancho com a discussão sobre liberdade proposta pelo Ivan no romance Os Irmãos Karamazov, né? Por que eu falo isso daí? Há uma cena em que Sancho está conversando com uma duquesa na casa dela, e ela pergunta para ele, por que você segue esse fidalgo, que é um louco no final das contas, né? O Sancho Panza dá a seguinte resposta para ela: eu partilhei o pão com ele durante muito tempo nessas jornadas que nós fazemos por essas estradas da Espanha, né? E se eu o abandonar, como ele fica no final das contas, né? Ou seja, Sancho Panza percebe que ele tem uma relevância muito importante do ponto de vista de cuidado com Don Quixote, que é o cuidado que uma pessoa tem com um amigo, por exemplo. Esse cuidado com o amigo nos leva a pensar em algumas questões éticas, né? Por quê? Se nós imaginarmos uma discussão filosófica sobre a origem dos fundamentos éticos entre os seres humanos, nós teríamos duas situações extremas. De um lado, os valores e as obrigações éticas que nós teríamos com a nossa família, nossos pais, nossas mães, nossas esposas, nossos filhos, né? Por outro lado, poderíamos pensar o extremo disso daí, que seriam os estranhos, propriamente ditos, aquelas pessoas com as quais nós não temos nenhum tipo de vínculo emocional.
Numa espécie de colocação de meio termo entre esses dois extremos, poderíamos imaginar os vínculos de amizade estabelecidos entre as pessoas. E o amigo não é nem um estranho, mas ao mesmo tempo ele não é alguém da sua família original propriamente dita, né? Se nós considerarmos que Sancho Panza passou fome e muitas tribulações na viagem com Don Quixote, e nós considerarmos aquela condição da grande massa subalterna que aparece nos Irmãos Karamazov, poderíamos fazer a seguinte consideração: bom, na falta de pão e na falta da promessa material feita no início da viagem, Sancho Panza poderia muito bem ter abandonado Don Quixote há muito tempo, né? E ele não faz isso daí. Ele não faz por quê? Pela relação de amizade que foi construída entre eles. E nesse sentido, a amizade ela passa a ter um papel, de uma certa maneira, político, nós podemos pensar, mas ao mesmo tempo um papel muito importante do ponto de vista do exercício da construção dessa liberdade em cada um de nós e na relação que nós estabelecemos com as pessoas que estão ao nosso redor e particularmente com os nossos amigos, no final das contas, né? E nesse sentido, a liberdade ela não seria uma coisa que ela é adquirida, né? Mas ela é uma espécie de processo que deve ser exercitado ao longo de toda a vida. A liberdade é um empreendimento que leva muito tempo e que exige que você se coloque em diversas situações para que ela seja efetivada, né? E seja efetivada ao longo da vida, digamos assim, né? É algo que você vai construindo desde a sua formação inicial como ser humano, e isso daí só culminaria na sua morte propriamente dita, né? E nessa relação estabelecida entre Don Quixote e Sancho Panza, uma coisa muito interessante que a gente pode pensar a partir do romance de Cervantes é que um camponês pobre, analfabeto, é apresentado como um personagem que é um modelo para nós leitores de que é possível você ser livre. Olha que negócio louco de um ponto de vista racional, porque nós poderíamos pensar que a liberdade seria uma prerrogativa dos filósofos, dos eruditos, dos professores, né, com coisas desse sentido, das pessoas diplomadas, e de repente aparece um personagem extraordinário, fantástico como esse na figura de Cervantes, né, construído por Cervantes na figura de Don Quixote, que nós lemos e serve como uma espécie de parâmetro a partir do qual nós podemos pensar a nossa própria concepção, nossa própria condição como seres humanos e como leitores, no final das contas, né? E de uma maneira muito mundana, né? Já poderia pensar assim, né? Poxa, mas a liberdade que está dada ali do grande inquisidor é a liberdade de Cristo como uma figura histórica que representa um Deus, e aí não vale, porque ele é Deus, e nós somos mortais, né? E o ponto não é esse. Em Cervantes, né, Don Quixote e Sancho Panza, né, que vivenciam essa liberdade, constroem essa liberdade ao longo da jornada deles, né? Como é que essa liberdade é construída, né? Primeiro, por todo tipo de conhecimento que eles acabam adquirindo ao longo da jornada. A leitura que Sancho Panza faz de Don Quixote e das condições pelas quais eles passam, e da leitura que Don Quixote faz dessas mesmas coisas, né? Uma segunda coisa crucial: os ditos, os provérbios populares que não tinham grande importância no vilarejo de Sancho Panza,
são recolocados como narrativas que ganham importância nas situações inusitadas pelas quais os dois passam, né? E à medida em que ele vai mencionando esses provérbios, pouco a pouco o Don Quixote pensa para o amigo, reflete e diz para ele: você fala como um filósofo, Sancho. Você fala como uma pessoa que tem profunda sabedoria. Você fala como alguém que tem uma inteligência discreta. O Cervantes usa muito esse adjetivo ao longo de todo o romance, desde um prólogo inicial para o leitor até o final da história. O que é uma inteligência discreta, né? Não é só a inteligência que não precisa de grandes manifestações pomposas de demonstração dela mesma. Não. Ela se faz em silêncio, ela se faz com tempo, com reflexão, com morosidade, com idas e vindas, né? Com dúvidas que são postas e repostas a todo momento, né? Então é necessário você construir essa narrativa para si próprio e para as outras pessoas. Uma terceira coisa muito importante: a liberdade não é algo que você constrói e vivencia de uma maneira isolada. A liberdade é construída na trama com as outras pessoas com as quais nós convivemos na vida social. A liberdade é social, não é um atributo individual, né? Ele é um atributo social no sentido de que é no contraponto com Don Quixote que ambos vão se transformando em livres, no fim das contas. É no exercício de discurso e contradiscurso entre eles que eles vão construindo essa prerrogativa da liberdade. É no exercício da argumentação e da contra-argumentação que eles conseguem as características necessárias para esse tipo de sabedoria, que é uma sabedoria para a vida, no final das contas, né? E ao mesmo tempo tem uma quarta ideia que a gente pode imaginar aqui. Don Quixote é o leitor que fica preso aos livros e perde a noção das exigências da sobrevivência na realidade. Sancho Panza é o camponês analfabeto que tem muito presente as necessidades de sobrevivência do trabalho, da satisfação do próprio corpo, da satisfação da própria família, da manutenção da vida, né? A liberdade não viria nem de um nem de outro, mas a combinação dessas duas coisas, que talvez estaria fundamentado numa experiência de Cervantes que se formou como um autodidata, no final das contas. Ele não é um intelectual clássico, ele não é alguém de formação acadêmica, digamos assim, ele é um autodidata. Você encontra Aristóteles no Don Quixote, mas você encontra toda essa tradição popular, oral, marcante na Espanha do século XVI, até antes do século XVI, porque é uma tradição muito antiga, assim, que vai sendo passada de pai para filho e chega até o momento em que Cervantes nasceu, no século XVI, né? E é nesse sentido que eles vão se transformando em dois personagens absolutamente livres, né? E aí esse pensamento discreto, essa inteligência discreta da qual eu estou mencionando também, é de uma capacidade de autonomia, de você fazer as ponderações necessárias a todas as situações pelas quais você passa na sua vida e ser capaz de julgar de uma maneira livre e autônoma, e muitas vezes isso significa uma autonomia em relação a intelectuais, a membros, filósofos, membros do alto clero da igreja, padres, pessoas da instituição religiosa, porque tem uma coisa muito interessante no romance de Cervantes, né? Cervantes era católico,
de uma religiosidade católica muito forte, né? Só que ao mesmo tempo ele se incomoda muito com a perseguição que a Igreja Católica fez no século XVI e século XVII na Espanha, expulsando judeus, cristãos novos e mouros de território espanhol, né? Incomoda Cervantes isso daí. É como se a Espanha se empobrecesse como nação com a expulsão dessas tradições judaicas e tradições islâmicas que muitas vezes conviviam com essas pessoas no dia a dia, né? E uma das curiosidades que a gente nota da jornada desses dois personagens é que os dois são profundamente religiosos, mas em nenhum momento eles entram numa igreja. Isso daí não é uma aversão à institucionalidade católica ou à religiosidade católica cristã propriamente dita, mas é uma tentativa de mostrar que talvez o espírito do catolicismo muitas vezes seja muito mais importante do que as atividades políticas que eram feitas em nome dessa tradição cristã. Acho que isso é crucial para a gente pensar essa obra. E eu acho que o quinto e último elemento para fazer uma composição desse conceito de liberdade, né, é o fato de que eles se colocam numa condição que é absolutamente desconcertante. Eles abrem mão daquela situação cotidiana e corriqueira que eles tinham na sua casa, de um modo em geral. No momento em que eles se colocam nessa situação em que a vida se torna muito mais difícil e as próprias relações de amizade são colocadas à prova em testes muito complicados para você manter como ser humano, você tem uma possibilidade de se conhecer de uma maneira um pouco mais profunda, digamos assim. Você tem uma possibilidade de até investigar de uma maneira muito mais intensa, até mesmo as profundezas daquilo que a psicanálise, num momento muito posterior, diria ser aquilo que nós conhecemos hoje como inconsciente, propriamente dito, né? Tem uma passagem do Don Quixote que é primorosa, em que o Don Quixote mergulha na cova de Montesinos, na Espanha. E, gente, é uma alegoria que faz a gente pensar que é um mergulho do inconsciente. Os meus amigos da psicologia, da psicanálise, que estão aí ao vivo comigo, vão saber muito mais, ter muito mais propriedade do que eu para falar a respeito disso daí. É quase como se fosse uma espécie de antecipação, quase que um insight, digamos assim, para esse conceito de inconsciente que seria desenvolvido muito depois do romance escrito por Cervantes, né? Tem um outro momento em que Sancho Panza está sozinho, voltando para a casa de um casal de duques, em que o Don Quixote está hospedado, que ele cai numa vala muito profunda e íngreme, cai com o burro dele, o jumento, né? E de uma tal maneira que não tem como escalar aquilo ali, né? Ele fica profundamente perturbado e com medo da situação, que é a situação de você imaginar a seguinte coisa, né? Imagina quantas pessoas em tempos idos, ou até nos dias de hoje, se aventuram em locais mais ermos, sofrem acidentes como esse,
e perdem a vida absolutamente solitários, sem ter uma pessoa que acuda, que ofereça algum tipo de resgate. Quer dizer, é o mergulho numa cova que não é um mergulho alegórico do inconsciente. É um mergulho que pode produzir o final da vida do ponto de vista físico, propriamente dito, né? É um perigo premente para o corpo e para a vida de Sancho Panza, né? Ele acaba conseguindo uma forma de se libertar disso daí. Mas o que eu quero que vocês percebam é que tem essa figura do mergulho no inconsciente, mas ao mesmo tempo tem esses perigos mais concretos da existência propriamente dita, né? A sabedoria, ela está vinculada a esses dois elementos da condição humana, né? Do lado, digamos, mais espiritual, propriamente dito, e do cuidado com o corpo, no fim das contas, né? Essa jornada faz com que Don Quixote e Sancho Panza se transformem de maneira absolutamente brilhante. São dois romances assim. Puxa vida, gente, é apaixonante ler Dostoiévski, é apaixonante ler Don Quixote, Cervantes, né? Se vocês me pedissem, olha, por qual começar, eu sugeriria vocês começarem por Don Quixote. Por quê? Os Irmãos Karamazov têm uma carga de tragédia mais intensa, digamos assim. Ele é um romance muito mais pesado da maneira como ele é concebido literariamente, o tipo de escrita, né? O Don Quixote não. A primeira reação que você tem com ele é da mais pura diversão. Tem momentos em que nós estamos aqui em casa e eu ou a Ellen começamos a rir sozinhos do nada, porque é absolutamente divertido aquilo que acontece no Don Quixote. Mas aos poucos você vai percebendo que ele também reúne elementos de tragédia. E não é um equilíbrio entre comédia e tragédia para a gente pensar as duas categorias que Aristóteles usa lá no texto da Poética na Grécia Antiga e que aparece no romance de Cervantes. Não é isso, não é um equilíbrio, né? É o quê? Não há separação entre comédia e tragédia, elas estão absolutamente entrelaçadas no final das contas. Isso é uma das coisas brilhantes do romance do Cervantes, né? Talvez seja esse um dos motivos pelos quais ele tem tanto vigor desde a época em que ele foi escrito até os dias de hoje. E o biógrafo, um dos biógrafos de Cervantes, Jean Canavaggio, né, num capítulo dedicado ao Don Quixote, ele fala que em questão de 1 mês e 2 meses, o Don Quixote já era um personagem que aparecia nos desfiles, que aparecia em máscaras na Espanha, já era um personagem absolutamente popular. E a chave para entender essa popularidade é um romance que fazia rir. Talvez seja essa maneira pela qual esse livro foi primeiramente recebido pelas pessoas que sabiam ler na época. É um romance que faz rir num primeiro momento. Depois que você começa a pensar melhor, você também tem uma grande reflexão sobre tudo aquilo que está acontecendo do ponto de vista do ser humano, né? Eu acho que é isso a conversa que eu